O nosso amigo pergunta qual é o critério de se classificar de um ditador. É discutível. É discutível. A ciência política usa a expressão ditador para aquele tipo de presidentes que não se sujeitam à lei. Ele governa na base do seu capricho. Não interessa que está a construir autoestradas. Quando você se sujeita à lei, a lei diz que são 5 anos que fica no poder, fica lá. Se ficar 50 anos, mesmo que fizer milagres, nos termos da lei e da ciência, é chamado ditador. A ditadura encontra-se frequentemente naqueles líderes que, para ficar no poder muitos anos, até manipula a própria lei. Aprova aquele tipo de lei que lhe ajuda, até alteram as constituições para ele ficar muito tempo no poder. Não interessa, porque não é um juízo de valor, é um juízo de existência. Quer dizer, não é uma expressão pejorativa, é uma expressão definidora de um tipo de conduta dentro da ciência política. Quando a lei diz que é uma democracia, a democracia pressupõe a alternância de poder. Mas geralmente, nas ditaduras, o ditador não promove a eleição, que é ele que perde. Geralmente nas ditaduras ele não permite que a oposição tenha acesso fácil aos dinheiros e à comunicação social para concorrerem. Ele dificulta todos os processos políticos, ele dificulta toda a fluidez das sedes do poder, controla a sociedade civil, que é a sede de apoio. Deu o exemplo do Paul Kagame, como poderia ser o exemplo do Yoweri Museveni, poderia ser o exemplo do presidente José Eduardo dos Santos, no nosso caso da Angola. Chama-se ditadores aqueles que não se sujeitam às regras. Nós em Angola vivemos uma crise muito grande durante o tempo que se chamava crise de ordens superiores. Por vezes a lei disse uma coisa e alguém vai dizer, não sabe que é ordem superior. Isso nas democracias não é possível. E então esses todos, mesmo que tenham feito boas estradas, trazido aviões, trazido comida na mesa, violaram as leis para ficarem no poder por muito tempo. Mesmo que você tenha feito bem, mas se violou uma norma, você falhou. Vou aqui contar uma história que não é minha, não sou autor, mas deve ser uma anedota de Angola. Dizem que havia um senhor que estava para viajar para a União Soviética naquele tempo. E no dia da viagem o seu guarda veio e disse, seu chefe, hoje eu sonhei muito mal, é melhor não viajar. Eu sonhei que o avião e que o senhor viajaria, despenhou-se e todos morreram, e o senhor também morreu. E os meus sonhos são muito sérios, é melhor não viajar. O senhor, entendeu, não viajar mesmo. Pelas notícias, ouviu que o avião despenhou e todos morreram mesmo. Ele promoveu uma festa, pagou aquele guarda e, contra todas as expectativas, o expulsou. Depois de lhe pagar tudo, o expulsou. Mas o expulsou por quê? Você anunciou uma sorte. A vida dele dependeu da agressão e o expulsou por quê? Ele o expulsou porque não foi contratado para ser sonhador. Ele, como é guarda, então dormiu. Como dormiu, faltou o dever, mesmo que fez o bem. Salvou o chefe, tudo bem, mas só que não foi contratado para anunciar sonho. Era ficar acordado para proteger o chefe. Mas sonhando, devia contratar o sonhador, o vidente, não era ele. Os termos de referência dele não incluía sonhar para o chefe. Então fez o bem, mas foi expulso porque violou uma norma. Nas ditaduras é assim, não interessa que tenha feito universidades, tenha feito coisas, etc, etc. A lei chama-se, os ingleses chamam rule of law, que nós em português chamado primado da lei. O primado da lei diz que deve estar em primeiro lugar a lei. Ninguém deve a violar, mesmo que seja contra as nossas próprias expectativas. O Muammar Gaddafi foi um líder espetacular no que diz respeito à planificação econômica, etc, etc. Mas não era o único que sabia. Ele tinha assessores, etc.
o Paul Kagame não quer sair e não chegou ao poder por meios legais. Muitos deles chegaram para o golpe de Estado e depois de estar no poder, proíbem o golpe. Ruanda, o país que fica no centro oriental da África, não pode ser compreendido sem compreender a história pessoal do presidente atual, o Paul Kagame. Geograficamente, Ruanda é um país situado na região conhecida como região dos Grandes Lagos. Esta região aqui
a região dos Grandes Lagos. Portanto, é assim chamada a região dos Grandes Lagos porque está situado nesse local os lagos Tanganyika, os lagos Niassa, os lagos Kivu, o lago Vitória, o lago Alberto, o lago Eduardo e entre outros. Essa região é conhecida fundamentalmente porque também é uma região que alberga os maiores conflitos armados da África. Então é a região também famosa não só pela sua localização topológica, como também pelos eventos político-militares que tem de facto definido a África como uma terra de mortes sangrentas, portanto, naquela região. O Ruanda, antes da colonização, era, portanto, uma região governada por uma monarquia consuetudinária à semelhança de outros países de África. Dissemos no outro capítulo que a Nigéria é um país que não tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, alberga 200 milhões de habitantes distribuídos em 500 etnias, ou seja, 500 tribos. A Guiné-Bissau é um país pequeno que tem aproximadamente 27 mil quilômetros, com aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, também possui 30 etnias ou mais. Pelo contrário, o Ruanda, diferente de outros países, o Ruanda não tem muitas etnias. Tem uma única etnia, portanto, os Banyarwanda. E esta etnia é que se subdivide em 3 subetnias. Portanto, os Hutus, os Tutsis e os Tuas. Os Tuas são uma minoria caçadora-recoletora e, portanto, embrenhada nas florestas. Não reivindica qualquer espaço político. Portanto, o espaço político é reivindicado unicamente por essas 2 etnias, os Tutsis e os Hutus. Antes da independência, os Tutsis eram, apesar de minoritária, era a etnia que detinha, portanto, o poder monárquico. Geriram os reinos, indicando os reis irrégulos e, portanto, eram uma sociedade privilegiada em detrimento dos Hutus. Diferentemente da República de Angola, onde o colono chegou no século XV, mais propriamente em 1482, o Ruanda recebeu o colono já no século XX. Mais propriamente, depois da Conferência de Berlim, Ruanda foi entregue juntamente ao Burundi, aqui Ruanda e aqui o Burundi, foram entregues ao Império Alemão. Portanto, o colonialista do Ruanda foi a Alemanha, a partir de 1906. Quando a Alemanha chegou ao Burundi e Ruanda, encontrou um poder tradicional bem estruturado do ponto de vista administrativo, bem estruturado do ponto de vista econômico, bem estruturado do ponto de vista político-militar tradicional. E essas etnias, de facto, eram unicamente Tutsis. Ruanda encontra os Tutsis no poder tradicional. Então, também o colono privilegiou os Tutsis. São esses que foram priorizados no sistema de ensino, tiveram acesso à saúde, foram integrados nas Forças Armadas coloniais, tiveram até emprego no aparelho do Estado, naquela altura. Isto despertou de forma manifesta rivalidades com a maioria Hutus, que eram marginalizados. As suas religiões animistas e tradicionais, mas os Tutsis eram católicos, portanto batizados. A igreja jogou um papel preponderante para os Tutsis, portanto, subjugarem os Hutus. A Alemanha governou, portanto, o Ruanda e o Burundi, portanto, o Ruanda e o Burundi, por pouco tempo. Em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. Portanto, a Alemanha,
uma das perdedoras da própria Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, uma instituição anterior à Organização das Nações Unidas, entendeu sancionar a Alemanha perdedora em lhe retirar essas colônias, portanto, o Ruanda e o Burundi. E essas colônias foram entregues à Bélgica. E nessa altura, a Bélgica já, portanto, governava, tutelava, já colonizava a RDC, portanto, a República Democrática do Congo. Portanto, se ele acrescentou novas possessões do Burundi e o Ruanda, ao passo que Uganda estava sob tutela do Reino Unido, portanto, da Inglaterra. Quando a Bélgica chega no Ruanda, não alterou a configuração da colonização deixada pela Alemanha e, portanto, privilegiou também os Tutsis em detrimento dos Hutus. No fim da Segunda Guerra Mundial, mais propriamente com a fundação das Nações Unidas, que substituíram a Liga das Nações, ou seja, a Sociedade das Nações, novamente a Bélgica perde a sua colônia do ponto de vista político, que é Ruanda e Burundi, a favor das Nações Unidas. Então, Ruanda e Burundi se transformam em protetoradas, regiões protetoradas das próprias Nações Unidas. Embora a Bélgica ficasse com a gestão administrativa, ainda assim a gestão político-legal, a preparação da autodeterminação das independências esteve então a cargo das Nações Unidas. E nessa altura, as Nações Unidas começam a criar um ambiente propício à ascensão política também dos Hutus. E nessa altura os Hutus começam a conquistar os espaços políticos e a começar a perseguir os monarcas Tutsi. Em 1959, o Mutara III Charles, o monarca Tutsi, foi assassinado. E nessa altura os Tutsi começam a fugir do Ruanda. E quando começa o processo das independências, as Nações Unidas, em 1960, organizam um referendo. E este referendo proclama Ruanda uma república independente. Portanto, não se trataria como tal de descolonização, porque nessa altura Ruanda já beneficiava da tutela política das Nações Unidas, já não mais de um colonialista, embora administrativamente estivesse ali a Bélgica. Quando proclama a própria independência em 1960, um líder Hutu, Grégoire Kayibanda. O Grégoire Kayibanda fica primeiro-ministro, é da tribo Hutus, não dos Tutsis. O Grégoire Kayibanda indica para ministro da Defesa o seu primo Juvenal Habyarimana. E quando ele chega no poder em 1960 como primeiro-ministro, nas vestes de presidente, e o seu ministro da Defesa, o Juvenal Habyarimana, começam a perseguir os Tutsis. E nessa altura os Tutsis descobrem que com essa proclamação da independência e a entrega do poder político-militar à etnia Hutus, que sempre se rivalizou conosco, então seremos perseguidos. Então, de forma massiva, os Tutsis começam a fugir do Ruanda e vão para os países vizinhos, no Uganda, no Burundi, na RDC, na Tanzânia, Malawi, se espalha e vão. Dia 5 de julho de 1973, o Juvenal Habyarimana protagoniza um golpe de Estado contra o seu primo, Grégoire Kayibanda. O depõe do poder e ele então assenta no poder como chefe supremo. Não se define, todavia, como presidente e não se define como primeiro-ministro, apenas dissolveu o parlamento
proibiu expressamente todas as atividades políticas e gera o país de forma ditatorial de 1978, que vem realizar algumas eleições para então se autolegitimar como presidente da República do Ruanda. As eleições vieram a se repetir. Em 1983 realiza novamente eleições como candidato único. Em 1988 realizam as terceiras eleições como candidato único e, portanto, ditador. E neste campo é bom juntar de forma indiferente a história do Uganda. O Uganda, que também é país situado na região dos Grandes Lagos, também proclama sua independência a 1 de março, portanto, de 1961. Portanto, o Benedito Kiwanuka fica o primeiro-ministro, mas não governa por muito tempo, porque em fevereiro de 1966, o Apollo Milton Obote protagoniza uma espécie de golpe de Estado, depõe o presidente, depõe o vice-presidente e ele se autoproclama presidente. Portanto, fica por pouco tempo, porque em 1971 o general Idi Amin Dada produz também um golpe e, portanto, depõe o presidente e ele se coloca no poder de forma também ditatorial, tal como no Ruanda o Juvenal Habyarimana, no Uganda o Idi Amin Dada governa de forma ditatorial o Uganda até 1979. Your Excellency, this is a surprise. Welcome. What do you mean we have no money? I need at least $1 million for intelligence mission immediately. The life President of the Republic, His Excellency the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Al-Hajj Field Marshal Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, will now present the nation's highest award, the Medal of Valor, to his son, Mwanga Amin. I give this prestigious honor to my 6-year-old boy for having worked so untiringly with me during the numerous crises under which most normal men would have cracked. Thank you very much. Thank you very much. And thank you very much indeed. A rebelião armada pressiona, ataca todas as posições possíveis a ditadura do presidente Idi Amin Dada, até que conseguem lhe remover do poder em 1979. E nessa altura, o exército, Frente Nacional de Libertação do Uganda, formou um governo e colocou, portanto, no poder Yusuf
Lulé. O Yusuf Lulé, como presidente, só ficou um mês, porque depois, em forma de contragolpe, foi retirado e substituído por Godfrey Binaisa. Por sua vez, o presidente Binaisa também só ficou 2 meses no poder. Foi logo substituído pela junta militar liderada pelo Paul, portanto, Muanga. O Paul Muanga se simpatizava com o anterior presidente Milton Obote. Então foi chamar o Apolo Milton Obote para ser o vice-presidente depois de depor, portanto, Binaisa. E nessa altura não ficou muito tempo, porque em dezembro do próprio ano realizaram as eleições e essas eleições voltaram a eleger como presidente pela segunda vez o próprio Apolo Milton Obote. No período seguinte, a rebelião armada liderada pelo general Yoweri Museveni continuou a fazer uma guerra, fundou uma espécie de partido em simultâneo, um exército que é Resistência Nacional do Uganda. Esse exército de resistência nacional é onde, portanto, o presidente atual do Ruanda, o Paul Kagame, aprendeu a luta. Com os seus 20 anos de idade, se alistou e, juntamente com o presidente atual do Uganda, Yoweri Museveni, então Paul Kagame, atual presidente do Ruanda, começa a fazer as guerras. Fizeram uma guerra terrível. Em simultâneo, o brigadeiro Okello e o general Tito Okello não eram parentes, apesar de terem apelidos similares. O Basílio Okello e o Tito Okello, brigadeiro e general, respectivamente, também atacam a capital do Uganda. Ao atacar a capital do Uganda, consegue substituir, portanto, destituir o presidente Apolo Milton Obote. Substitui o presidente Apolo Milton Obote e ele se exila na Zâmbia. Quando o presidente Milton Obote foge para a Zâmbia, no Uganda não havia um presidente civil. Então cria uma junta militar. E essa junta militar tenta fazer uma negociação com a rebelião armada de Yoweri Museveni, onde o Paul Kagame estava também a lutar. Fizeram o acordo de cessar fogo. Não obstante as negociações estiverem a correr bem, Yoweri Museveni não cessou, o fogo continuou a fazer luta, até que em 1986 conseguiu retomar a capital do Uganda, que é Kampala. Quando retomou a capital Kampala, então seu exército de resistência nacional o coloca no poder como presidente. De 1986 até hoje, 2019, é ele o presidente que chegou ao poder por meio desse golpe de Estado. É ali onde queremos chegar da história, então, do presidente Paul Kagame. O Paul Kagame aprendeu a lutar naquele país quando viu que o seu mentor, Yoweri Museveni, o atual presidente do Uganda, chegou ao poder por meio de guerra com seu exército, chamado Exército de Resistência Nacional. Ali o Paul Kagame mobilizou também todos os Tutsi, que são da sua etnia, refugiados nos países vizinhos, nomeadamente na RDC, no Burundi, no próprio Uganda, na Tanzânia, em Malawi, etc., etc., para se juntarem à sua causa. Então também fundou um movimento social de caráter militar, Frente Patriótica do Ruanda. A Frente Patriótica do Ruanda é partido em simultâneo um exército.
o fundador se autoproclamou general. Então entende também começar a atacar fortemente Ruanda para ver se consegue também, tal como o Yoweri Museveni, com sua guerra conseguiu forçar a destruição da ditadura do Idi Amin Dada, conseguiu forçar a retirada do Apollo Milton Obote do poder e se exilou na Zâmbia, destruiu o brigadeiro Basílio Okello e o Tito Okello. Então, esse sucesso de que Paul Kagame participou, então começou a sonhar alto. Com seu exército do seu movimento que fundou, que é a Frente Patriótica do Ruanda, começa a atacar várias posições e a apoiar as guerras na RDC, apoiar as guerras na região para consolidar a sua posição como general. Nas guerras da RDC, ele também aproveitou explorar os recursos minerais, sobretudo os diamantes, para enriquecer o seu exército. Com muito dinheiro conseguido nesse mercado de diamantes de sangue, o Paul Kagame estava em condições de invadir, portanto, o seu próprio país, que é Ruanda. Continua a fazer as guerras, os ataques intensivos, e nessa altura o presidente Juvenal Habyarimana estava a tentar negociar com o vizinho Burundi para fazer também uma frente a fim de travar então os rebeldes liderados por Paul Kagame. Entretanto, em 1994, em fevereiro, o Burundi indicou Cyprien Ntaryamira como presidente. E o Juvenal Habyarimana, em abril, viajava de avião com o presidente do Burundi, o Cyprien Ntaryamira, num avião, e ao aterrar no aeroporto internacional de Kigali, o avião pegou fogo, despenhou-se e pegou fogo. Os dois presidentes morreram, o Cyprien Ntaryamira e o Juvenal Habyarimana. Ao morrer, o exército do Ruanda, constituído maioritariamente por Hutus, entendeu que esse avião foi, portanto, destruído por um atentado bomba do exército do Paul Kagame. Então, como Paul Kagame é da etnia Tutsi, então declara-se uma guerra sem trincheira, armou-se as milícias para matar todo o ruandês identificado como pertencente à etnia Tutsi. Então começou-se a matança, conhecida a nível internacional como genocídio do Ruanda, que em 3 meses o balanço não poderia ser mais colossal. Mais de 800.000 pessoas foram massacradas nas ruas do Ruanda, desencadeou uma fuga desenfreada dos nacionais para os países vizinhos, produziu uma crise humanitária e, em simultâneo, o Paul Kagame continuava também a fazer a sua guerra para invadir o país, aproveitando desse caos, invadiu o país, conseguiu chegar na capital, que é Kigali, para forçar a saída, portanto, do governo constituído pelos Hutus do poder. Saliento aqui que depois da morte do presidente Juvenal Habyarimana, que era, portanto, general Hutus, em sua substituição veio Pasteur Bizimungu como presidente. O Pasteur Bizimungu não queria dar continuidade à guerra, então entendeu negociar a paz com o Paul Kagame, com o general Paul Kagame, a fim de que a destruição desastrosa do Ruanda, feito pelo genocídio e a rebelião de Paul Kagame, conhecesse o fim para se reconciliar
Então ali o Paul Kagame entra triunfal como um general do exército e faz um governo de coligação onde o Paul Kagame fica com a pasta de vice-presidente e o Bizimungu fica com a pasta de presidente. Porém, o Paul Kagame, depois de conquistar a patente de oficial general, fundar o seu exército, participar da Primeira Guerra e Segunda Guerra da RDC com sucesso, ajudou Yoweri Museveni no Uganda a chegar ao poder, destituindo os presidentes de forma cíclica e com êxito. Não se contentava com o posto de vice-presidente. Provocações atrás de provocações contra o Bizimungu, acusado de corrupto, acusado de instigar ao ódio, a segregação, o assédio contra o Bizimungu, fez com que em março do ano 2000 o Bizimungu voluntariamente abandonou o poder. Quando então abandonou o poder, o Paul Kagame se autoproclama presidente, realiza uma espécie de referendo dentro do parlamento e nos ministérios e foi eleito, portanto, com 8 votos e se fez presidente. Em 2003, organiza eleições de que ele próprio as ganhou de forma folgada, e lá onde foi o presidente Bizimungu fundou também o seu partido para depois concorrer nas próximas eleições contra o Paul Kagame. O Paul Kagame, sabendo que iria perder, então fez acusações falsas contra o presidente, o antigo presidente Bizimungu, de corrupto, e foi detido. Quando então o rival principal do Paul Kagame, Bizimungu, ficou preso, Paul Kagame então ficou livre. Aprovou uma Constituição que o seu artigo 54, o artigo 54º da Constituição da República do Ruanda, consagra, assim de forma nas entrelinhas, no seu espírito, de forma subliminar, consagra quase o estado de partido único. Por causa do genocídio tribal, aqui devo salientar que o genocídio tribal aconteceu no Ruanda com o silêncio cúmplice da OA e o silêncio cúmplice das Nações Unidas. O povo do Ruanda estava a se matar de forma selvática, de forma animalesca. A comunidade internacional ficou muda, calada. As Nações Unidas não moveram forças de paz e ninguém ajudou. E pelo contrário, enquanto o povo Hutus estava a matar de forma selvática os Tutsis, o Paul Kagame, o atual presidente, estava também a fazer guerra civil, a fustigar ainda mais o Ruanda com o apoio da França. Então, a comunidade internacional podemos considerá-la cúmplice neste ponto de vista do descalabro na altura no Ruanda. Então, por esta razão, a Constituição aprovada é uma Constituição espetacularmente ditatorial. O presidente Paul Kagame é, portanto, o detentor de todos os títulos, para além de comandante em chefe das Forças Armadas, comandante supremo, chefe de governo, chefe de Estado. Ainda tem uma outra coisa que se chama privilégio de misericórdia. É o único no mundo que tem essa cláusula que a Constituição que lhe dá, que se chama privilégio de misericórdia. Por esta razão, esse artigo 54 da Constituição do Ruanda diz que no Ruanda, para se evitar o genocídio de 1994, ninguém pode criar um partido que critique. Ninguém pode criar um partido que denuncie. Ninguém pode criar um partido que se identifique com uma tribo, que se identifique com uma igreja, que se identifique com um grupo. Portanto, ninguém deve criar um partido que faça uma propaganda que irrite alguém, senão assim é trazer o país novamente para o genocídio. Do ponto de vista jurídico constitucional, isso chama-se Constituição compromissória.
O que é uma Constituição compromissória? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a Alemanha, a própria Alemanha que colonizou o Ruanda, tinha aprovado uma Constituição muito progressista, que a nível do direito constitucional também se chamou a Constituição, portanto, compromissória. É aquele tipo de Constituição que vem para evitar problemas futuros. Quer dizer, se viveu em guerra, assumiu a culpa em algum tempo, então cria um tipo de normas que vão acautelar futuras convulsões. Então, criar uma Constituição que consagrou mesmo Paul Kagame como ditador e não pode ser contestado sob pena de ser acusado de instigador de guerra, que no nosso vocabulário já habitual poderíamos dizer que a paz do Ruanda, o progresso do Ruanda é semelhante àquela Pax Romana no tempo dos impérios romanos. A dizer assim, todo aquele que reclamar fome é ser inimigo da paz. Não, fomos longe falando da Pax Romana. É a Pax Angolana, onde todo aquele que reclama comida é inimigo da paz. E todo aquele que reclama boa saúde nos hospitais é inimigo da paz. Todo aquele que diz que a luz não chega nas casas das pessoas ou as tarifas são muito caras é inimigo da paz. Então esse tipo de paz compromissória, uma paz esfomeada, portanto uma paz miserável, é a paz que se vive no Ruanda. Então, Ruanda está a desenvolver, Ruanda está a crescer, porque a vergonha internacional, depois da comunidade internacional permitir essas matanças, essas mortes todas, a dada altura começaram a sentir vergonha, começaram a canalizar as ajudas para o Ruanda, e o Ruanda rapidamente começou a se recuperar. O Paul Kagame está a governar de forma monolítica, portanto de forma ditatorial, com cumplicidade internacional, então, para se evitar novo genocídio. E quando Paul Kagame herdou o poder no ano 2000, muitos hutus sentiram medo que com Paul Kagame no poder, esses hutus, portanto, vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser destruídos. Para tal, tiveram que fugir. Neste momento, de aproximadamente 12 milhões de habitantes do Ruanda, sensivelmente 4 milhões de hutus fugiram. Estão neste momento na RDC, são eles que têm feito todas as guerras, participado dessas guerras da RDC, são eles que ajudaram Laurent Désiré Kabila a derrubar o Mobutu, são eles que estão a continuar a fazer esses conflitos de que Angola mediou várias vezes, conflito dos Grandes Lagos. São esses hutus que estão a continuar a fazer guerra no Burundi, porque o Burundi também tem os Tutsi e os Hutus. Então, podemos concluir que para as pessoas desprevenidas, para as pessoas que não estão atentas à história, não estão atentas aos fenômenos políticos do mundo no geral e da África em particular, olham para o Paul Kagame com paixão. Pensam que Paul Kagame está a governar bem, Paul Kagame trouxe comida na mesa do cidadão, trouxe dinheiro no bolso, mas a história fala por si. A história é esta que narramos. O Paul Kagame, sob os sintomas de bom líder, o Paul Kagame é um general que foi fabricado pelos conflitos. Ele é produto da ditadura, dos conflitos, das guerras, participou pessoalmente no genocídio, matou. Matar é o único perfil que lhe conduziu no poder. Então, para lavar as mãos, sob a pressão da comunidade internacional, então tem passado a mensagem de que governa bem. Mas se ele governasse tão bem como muitos incautos no mundo dizem hoje, então ele devia conseguir trazer de volta os mais de 3 milhões de hutus que fugiram Paul Kagame do Ruanda, que estão a fazer guerras no Burundi, estão a fazer guerras na RDC, que estão a perturbar até Angola.
porque Angola tem participado intensamente na busca de paz, na busca de soluções pacíficas para a região dos Grandes Lagos. Mas como Paul Kagame é um ditador que se beneficia muito desses conflitos, aliás, são esses conflitos que o conduziram no poder, então não existe vontade política de reconciliar os Tutsis com os Hutus e acabar os conflitos na região dos Grandes Lagos. Olhando para todo esse panorama, então é justo que digamos que a África, a crise da África, tem muito a ver com as suas lideranças e, portanto, com o próprio povo em si.